Boa tarde, cá estamos novamente. Eu chamo Adriana Soares. Vamos para a terceira parte da história que vos estou a contar sobre uma pomba gira. É uma história escrita por Adriana Mateus e o nome desta história é Um Olhar Vale Mais do que Mil Palavras. E vamos para a terceira parte desta história. Desta vez pus uma musiquinha de fundo, ok? Estou a fazer mais ou menos vídeos de 30 minutos para vos ir contando e para vocês identificarem, vou numerando os vídeos com um número para vocês conseguirem seguir a sequência. Quando finalmente retornei a casa, já passava das 10 da noite e minha mãe esperava na soleira da varanda. Ela veio ao meu encontro, demonstrando preocupação e dizendo: "Filha, onde é que você estava?" Não consegui dormir de preocupação. Precisava saber notícias de si. Porém, não respondi nada e recusei qualquer demonstração de afeto vindo da parte dela. Mas uma coisa me chamou a atenção no meio de toda esta interrogação. Foi quando ela disse: "Seus tios levaram Eulália para viver na casa deles, acharam melhor que ela ficasse lá, já que se vão casar. Assim, também evitará mexericos da parte dos vizinhos. Eu sei que você não aprovará, filha, mas faremos uma cerimónia bem discreta no próximo sábado. Sua irmã diz que faz questão da sua presença. Ela ficou muito grata por você ter entendido a situação dela, embora ela saiba que você está decepcionada com ela. Filha, imagino quando está magoada com a sua irmã, mas as coisas nem sempre acontecem como nós planejamos. Vai ver, era o destino da sua irmã casar-se com Maxwell." Olhei para trás com tamanho desprezo que nem mesmo me reconheci. Respondeu em seguida. Quer dizer, ou respondi em seguida. Deixem-me arranjar aqui. Porquê? Porque eu vou fazer um dossiê e senão isto vai com erros. Olá. Quer dizer que, além de traidores, vocês são todos coniventes com o que os dois fizeram? Não espere que de hoje em diante eu seja a mesma pessoa, mãe. Respirei fundo e continuei. Todos vocês me desrespeitaram, traíram e agora alcovitam esta situação, tratando esta história como se fosse Eulália a vítima. Saiba que não irei ao casamento desses dois, que estão mortos a partir de hoje para mim. E também, a partir de hoje, não quero mais ouvir falar desta história. Agora, por favor, deixe-me em paz, que eu quero dormir. Se pudesse, a partir de agora, não acordaria mais para não ter de vê-los novamente, dizendo aquelas palavras amarguradas. Desculpem lá. Amarguradas e revoltadas, fechei a porta do quarto, batendo-a na face da minha mãe. Mas pude perceber que ela havia ficado a chorar do outro lado. Pude ouvir o choro. Sei que me portei mal e de maneira cruel com ela, mas naquele momento não me importava com os sentimentos dos outros, somente com a minha já que ela era de um tamanho que dava para rasgar o tempo, transformando-me em algo que eu não era, uma mulher amarga e fria. Tranquei as venezianas e coloquei alguns panos rasgados nas arestas para não ver os raios de sol do dia seguinte. Queria solidão absoluta e o escuro era a forma de esconder a dor que se encontrava na minha alma. Pelo menos eu achava que essa fosse a solução para os meus problemas, o que não é verdade, pois cada vez que estamos a passar por um momento difícil, temos a tendência de nos isolarmos, sendo que a solução para a dor é somente o tempo. Isolar-se, como eu fiz, só serviu para uma coisa: prorrogar o meu sofrimento. Pois cada vez que ficamos presos a lembranças amargas e tristes, permanecemos presos no lugar. Isso não é bem, porque o tempo voa rapidamente e a vida continua a seguir seu rumo. Eu aqui só dei erros. Ai, meu Deus, é pressa. Vamos lá. O preço para quem teima em se agarrar às amarguras da vida é a solidão eterna.
Naquele momento não havia ninguém, nem mesmo o meu próprio eu. Atirei-me para a cama, agarrei-me ao travesseiro. Acho que estava tão cansada que mal percebi se o sono chegou ou não. O quarto estava totalmente escuro. Não havia deixado nenhuma fresta para que a luz lunar entrasse. De repente, algo muito estranho e nefasto aconteceu. Barulho àquelas horas. Levantei a cabeça para ver o que era. A porta do meu quarto estava entreaberta, mas lembro-me de tê-la trancado pelo lado de dentro. Isso foi o que mais me impressionou. Levantei a cabeça para ver o que ou quem estava a olhar-me dos pés da cama, pois aquela forte presença incomodava-me. Mas devido à penumbra, mal conseguia ver os meus próprios pés. Então, resolvi sentar-me na cama. Foi quando me deparei com um homem bem trajado, com cartola e fraque, na minha cabeceira. Olhando-me, ele sorriu. Era um homem de porte físico forte e, embora fosse muito bonito, havia algo de estranho nele. Imediatamente indaguei, perguntando-lhe o que ele estava fazendo dentro do meu quarto e como conseguiu entrar na minha casa sem ser percebido. Ele me respondeu, mas seus lábios não se movimentaram. Era algo de imaginário e fora do comum, aquela presença masculina no meu quarto. Ao perceber que seus lábios não se movimentaram, mas que podia ouvi-lo, meu corpo arrepiou-se inteiro. Aquela voz grossa e rouca, nunca esquecerei. O tom de voz era aveludada e ele se expressava polidamente, o que me deu a entender que ele estava tentando não ser ouvido pelos demais da casa. Talvez não fosse fácil, pois embora ele fosse educadíssimo e falasse baixo, a rouquidão daquela voz a deixava no ar. Havia algo de errado, pois cada vez que pronunciava uma palavra comigo, o quarto enchia-se de ecos, como se estivéssemos em uma caverna profunda ou como se as almas estivessem falando junto com ele. Aquilo começou a assustar-me, pois aquele homem, com um tom de voz que parecia ter saído do além, túmulo, falou olhando firmemente nos meus olhos. Você é minha, Emanuelísia. Há muito tempo que tenho esperado por si e agora chegou a hora de buscá-la. Acredito que nunca mais vou deixá-la. Estremeci tanto e senti que de alguma maneira minhas forças vitais não me pertenciam mais. Cheguei a urinar de tanto medo. Por fim, as palavras saíram depois de algum esforço. Mas, como meus lábios permaneciam imóveis, prosseguimos em uma conversa telepática. Perguntei-lhe, quem é você? Sou aquele que faz as pedras chorarem, sou o dono do fogo, o último nome do livro do Apocalipse, a verdade escondida por trás de muitas fábulas, sou a voz que ecoa no meio da escuridão, colocando-se no silêncio dos mortos. Venho a esta casa cobrar algo que me pertence, uma dívida muito antiga. Não entendo, o senhor é louco. Como foi que o senhor conseguiu entrar no meu quarto? Quem foi que lhe deu permissão de invadir a minha casa? Vou gritar e logo meu pai estará aqui. Não preciso de permissão para entrar em lugar nenhum, pois os lugares são abertos a mim pelos corações de vocês, seres humanos. A maldade, a raiva, a inveja, a vaidade e a desordem que vocês causam no mundo são as principais portas para que eu entre em qualquer lugar que seja. Pode gritar, minha querida. Saiba que estou aqui justamente porque ouvi os seus gritos na praia. Vim para aliviar a sua dor. Assustada, com aquelas palavras, afirmei: você é o demónio. Ele, porém, colocou as mãos na cintura e deu uma gargalhada que estremeceu todo o ambiente, respondendo em seguida: essa é só mais uma das minhas alcunhas, minha querida. A cada dia que passa, um de vocês me batiza com um nome diferente. Mas, para você, apresento-me como Zolar. Dizendo tais palavras, ele se reverenciou a mim da maneira que faziam os cavalheiros e nobres. Repudiei-o, dizendo: arrede-se de mim, criatura sem nome. Não o chamei aqui e não quero nada com você. Sou filha do Deus vivo e não quero nada com o Pai dos mortos. Não passa de um verme, é um imundo e quer a minha alma, pois saiba que não lhe darei. Novamente, ele deu a mesma gargalhada e prosseguiu. Você é tão ingênua como eu imaginava. Saiba que você não tem escolha, minha amada. Além do mais, não estou a perguntar o que você quer de mim. Estou a afirmar que você é minha. Você é a mulher que me foi prometida para ser a minha noiva para toda a eternidade. E quem é você para me impor qualquer coisa, sua besta? Jamais cederei às suas ordens e vontades. Nunca possuirá
a minha alma ou o meu coração, que é puro, pois nunca cometi nenhum delito contra o mortal ou contra Deus. Digo-lhe, afaste-se de mim, em nome de Jesus, pois jamais serei sua, filho das trevas. Novamente a gargalhada sarcástica e debochada. Em seguida, a criatura respondeu-me. Porém, dessa vez, seus olhos tornaram-se perversos e furiosos, olhando como tochas no escuro no meu quarto. Todos nós somos filhos dele, minha amada. E desde que eu lhe disse que queria uma alma corrompida e com corpo devasso e sujo, acha mesmo que se eu quisesse já não teria qualquer uma? Seja nesta casa ou em qualquer outro lugar, não posso levá-la contra a sua vontade, o que é uma pena. Mas em breve estarei esperando pelo seu pedido de socorro. Então cá estarei, pronto para lhe servir. Reverenciou-se novamente e prosseguiu. Pois esta, a quem tanto grita e clama com veemência na hora do seu desespero, não lhe responderá, como lhe respondeu hoje mais cedo. Dizendo isso, a besta sacudiu a capa. Percebi que por dentro era um veludo cor de carne. Ele aproximou-se de mim, então baixei os olhos, pois não queria fitá-lo. Foi quando vi que os seus pés eram como os de um bode. Apertei os olhos e senti que o quarto todo gelou, como se estivesse a nevar dentro dele. A besta, talvez de desaparecer, antes de desaparecer, tocou no meu antebraço esquerdo com um dos dedos, próximo ao pulso. Senti que suas mãos geladas queimaram a minha pele com aquele toque macabro. Sentei-me na cama, assustada e com a respiração ofegante, procurando uma resposta plausível para tudo o que me aconteceu. Estava com o corpo todo suado e havia molhado a camisola de algodão azul. Respirei, olhei ao meu redor e percebi. Tudo tinha sido apenas um pesadelo. Dei graças a Deus, sentindo-me aliviada. Preocupada com aquele suposto pesadelo, imaginando que o havia tido por causa das minhas atitudes e mágoas contra a minha família, imediatamente fiz as minhas orações. Em seguida, retirei os lençóis que havia colocado nas arestas, abri o quarto e deixei a luz entrar, levando para longe as trevas. Olhando para aquela manhã maravilhosa e iluminada, pedi a Deus para me livrar dos maus pensamentos e que me ajudasse a perdoar a minha irmã e meu primo. Logo a paz e a harmonia foram tomando lugar na minha vida. Eu não era daquela forma e de alguma maneira aquele sentimento vil estava a atrair energias negativas para junto de mim. Acabei de arranjar a cama e arrumei-me apressadamente, pois estava atrasada para cumprir os meus afazeres matinais. Foi quando, na hora exata em que eu estava a vestir-me, percebi que havia uma marca de queimado no meu pulso. Meu Deus, pensei comigo mesma. Era verdade. Eu não havia sonhado. Fiquei tão assustada que saí do quarto às pressas. Eu devia de estar muito pálida, pois a minha mãe, ao ver-me, foi logo dizendo: Emanuelísia, está a sentir-se bem? Está tão pálida? Sim, mãe. Mas me aconteceu uma coisa muito estranha esta noite. E o que foi? Depois de que ela me trouxe um copo de água, contei-lhe tudo, com todos os detalhes. A reação dela foi muito estranha, ultrapassou as minhas expectativas. Além de ter ficado assustada e de empalidecer, deixando cair o copo, atirando-se para uma cadeira. Mediante aquela mulher aterrorizada, perguntei curiosa: mãe, o que houve? Agora, quem está empalidecida é a senhora. Ela abaixou a cabeça e depois prosseguiu contando-me a seguinte história. Foi há muito tempo e, por isso, nunca dei importância a esse assunto. Achei que não passava de uma lenda ou invenção de seus avós, pais de seu pai. Mas eu devia tê-lo contado antes e principalmente ter feito alguma coisa. Ela começou a chorar e nada me fazia conseguir consolá-la. Interroguei-a, depois que percebi que já estava mais calma. O que é, mãe? O que deveria ter sido feito que a senhora não fez? A senhora agora conseguiu deixar-me apreensiva e curiosa. Seus olhos eram pura tristeza e pavor. Depois de enrolar as mãos no avental, ela prosseguiu gaguejando. No dia do seu nascimento, seu pai e sua avó paterna desejaram que você fosse um menino, para que pudesse ajudá-lo a pescar e também para quebrar a maldição, já que vinha acompanhando a família dele por séculos. Ela levantou-se da cadeira e começou a andar de um lado para o outro da cozinha. Levantei-me também, fui na sua direção e segurei-a pelos braços dizendo: tenha calma, mãe. Sente-se novamente e respire. Agora diga-me, de que maldição a senhora está a falar? A culpa foi minha, pois não fui capaz de dar um primogênito ao seu pai.
Conta a lenda que há muitos e muitos anos uma mulher de nome Carmélia Pontes apaixonou-se por seu tetravô. Porém, ele não correspondeu a ela e ainda a deflorou depois de uma bebedeira na frente dos seus amigos. Deixou a pobre mulher ao relento, à mercê da vergonha e do acaso. Ele nunca se preocupou com os sentimentos da pobre mulher e sumiu no mundo, só retornando casado com a sua tetravó, Nércia. Só que a mulher, para quem Silvio fez mal, era uma feiticeira muito poderosa e lançou uma maldição sobre a família de seu pai. Ela jurou que a 7ª mulher a nascer primogênita, a partir daquela geração, antes de completar o 21º aniversário, ainda virgem, seria uma praga sobre a terra. Sua alma seria levada pelo diabo em pessoa. Ela reinaria por toda a eternidade ao seu lado como sua esposa. Quando você nasceu, todos queriam afogá-la, mas seu pai não deixou. Sua avó ficou durante anos sem falar com o seu pai por causa dessa atitude dele, pois as primogênitas da família eram afogadas assim que nasciam. Seu pai, porém, foi um homem de coragem e disse que, se notasse algum mau indício demoníaco em você, ele mesmo o faria. Mas até hoje você não deu indícios de nenhum mal sobrenatural ter possuído o seu corpo. Pelo contrário, você é uma jovem meiga e doce. Sua avó faleceu de desgosto, os aldeões quiseram nos queimar vivos, então seu pai veio para esta vila. Desde então ele vem bebendo como um louco. É por isso que me calo diante de diversas atitudes violentas que ele comete. Não sou omissa, como pensam, sou devota e sei que o que ele tem passado, carregando nas costas esse segredo durante todos estes anos. Somos amaldiçoados, Emanuelísia. Se alguém souber dessa história, não teremos chances contra a Inquisição. Eles a levarão. Ela baixou a cabeça e calou-se, percebendo a sua tristeza, prosseguiu. A senhora devia ter contado isso antes. Essa história muda muito o conceito quanto ao caráter de meu pai, embora não justifique que ele a maltrate tanto. Mas o restante da história é loucura. As minhas outras tias, irmãs de meu pai, tiveram filhas também. Porque a senhora acha que essa infeliz seria eu? Porque a sua tia Feliciana teve 3 filhas meninas. É certo. Porém, ela teve uma menina antes de todas, que nasceu morta. E a sua tia Marta só teve um menino. Mas como? E a tia Maria da Cruz? É mais velha que Olavo. Sim, mas Maria da Cruz é fruto de uma aventura que seu tio teve fora do casamento. Então, Maria da Cruz não é filha legítima da sua tia, somente do seu tio. Sim, e como todos sabem, seu tio mais velho, o irmão do seu pai, é um solteirão. Nunca quis se casar por medo da maldição. Dizem até que ele é um eunuco, que ele mesmo se mutilou. Mãe, o que será de mim então? Se esta história for verdadeira, seria uma maldição. Sim, foi por isso que nós a entregamos em casamento para seu primo logo que ele nasceu. Mas parece que deu tudo errado. Diga-me, Emanuelisa, Maxwell nunca foi além com você? Não, mãe, claro que não. Pois sabia que preferia tê-la desvirginada a saber que poderá ser esposa do demo. Não entendo, mãe, porque tenho de pagar por tantas coisas? Porque será que o destino reservou uma sina tão cruel? Sinto-me um monstro. Mãe, não quero ser esposa do demónio, sou filha de Deus. Não quero esse destino para mim. Tem de haver algo que possa ser feito. Não sei o que fazer, filha, mas com o seu pai, você sabe como é o temperamento dele. Precisamos pensar com calma. Logo irei ao seu quarto e juntas pensaremos em alguma coisa. Mas por ora, fique calma e não pense mais nisso. Vá dar uma volta pela praia para aliviar os seus pensamentos. Não quero que me ajude hoje com a casa. Quero pôr também meus pensamentos em ordem e a única maneira de conseguir isso é ficar sozinha com os meus afazeres. Naquele dia, caminhei por mais ou menos 2 horas à beira-mar. Depois de ter colocado meus pensamentos em ordem, cheguei à seguinte conclusão. A solução seria encontrar novamente a velha cigana. Porém, não sabia como fazê-lo, pois chamei alto o seu nome e nada aconteceu. Dúvidas invadiram a minha mente, pois já não sabia se a velha era real ou apenas mera imaginação. Pensei comigo, será que era sonho ou realidade? Pois aquele dia eu havia adormecido na areia, retornei para casa e tranquei-me no quarto sem querer ouvir ou falar com ninguém. Não quis almoçar ou jantar, apenas fiquei sozinha com os meus pensamentos até que
nesta vida, mesmo que tudo seja passageiro, é obrigatório que sejamos honestos nas nossas conquistas. E aqui termina o primeiro capítulo desta história fantástica que vocês vão adorar, acreditem, tanto quanto eu. Vamos ficar por aqui. Beijinhos. Façam like aqui no vídeo. Partilhem se gostarem, para o canal crescer. É o que eu vos peço. Beijinhos no coração.